pessoas que estão ali interditando a rodovia dos Bandeirantes, que é essencial para o funcionamento da cidade de São Paulo, a mais importante do Brasil, é um grupo de pessoas com boné, com casaco comprado no shopping e que estão ali entoando cânticos indígenas para poder justificarem a sua manifestação. Mas essas técnicas que a gente está vendo, de colocar fogo na rodovia, isso é coisa lá do MTST, o Movimento do Boulos. O grupo de líderes indígenas fechou a rodovia dos Bandeirantes em um protesto contra o projeto de lei contra o marco temporal. Aliás, essa matéria pode ser discutida no Congresso Nacional ainda hoje. O trânsito está interditado na altura do quilômetro 20, sentido capital, desde as 6 horas da manhã. A repórter Soraya Lawande está lá. Por enquanto, a rodovia é bloqueada ainda. Quais são as informações, Soraya? Pois é, Tiago, segue interditada no quilômetro 20 aqui da rodovia dos Bandeirantes. A gente fala ao vivo, inclusive, daqui, mas sentido interior. A gente encontrou um ponto aqui da rodovia dos Bandeirantes, até para trazer as informações muito rapidamente para os nossos ouvintes e também telespectadores. Agora, essa manifestação que começou desde as primeiras horas da manhã dessa terça-feira acontece do outro lado da rodovia. A gente fala sentido interior, né? Mas daqui a gente consegue avistar algumas pessoas, né? Porque do outro lado da pista é que acontece mesmo essa manifestação. Por volta das 7h30 da manhã, os manifestantes liberaram parte da pista para que motociclistas e também ambulâncias pudessem passar. Agora há pouco, mais de 10 viaturas da tropa de choque passaram aqui por nós, muito provavelmente em direção ao local do bloqueio, que, como eu disse, aqui, como o nosso cinegrafista Guilherme Cassiano mostra para vocês que nos acompanham por imagens, do outro lado da pista. Alguns manifestantes estão encostados aqui próximo à pista desse lado de cá. Guilherme vai mostrar para vocês algumas pessoas ali, dá para ver daqui também policial militar, alguns manifestantes se concentrando do outro lado da pista. A rodovia, como eu disse, dos Bandeirantes segue com tráfego interditado no quilômetro 20 por causa dessa manifestação. De acordo com informações da Autoban, que é a concessionária que administra aqui a rodovia, a pista sentido sul, interior capital, segue com esse tráfego interrompido na pista expressa. Portanto, tráfego bastante complicado para o motorista que quer acessar a rodovia dos Bandeirantes hoje. A alternativa é a rodovia Anhanguera, mas a gente frisa, tem lentidão por conta do excesso de veículos mesmo. Portanto, quem pretende utilizar a Anhanguera vai precisar de um pouco de paciência, não dá para desenvolver aí uma velocidade muito alta. Segundo a Autoban, informação que eu acabei de atualizar, a pista aqui sentido norte, capital e interior, tem tráfego também congestionado em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 95 até o final, quilômetro 98. Também congestionado tráfego em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 60 até o quilômetro 61. Esses indígenas, na manhã dessa terça-feira, tiraram fogo na via para denunciar a proposta, como o Tiago bem lembrou no começo, o PL contra aí PL 490. Utilizaram material inflamável, interditando parte da via também com pneus em chama. Essa proposta pode viabilizar, então, as demarcações de terras indígenas e enfraquecer a proteção de áreas já demarcadas. A Polícia Militar chegou com viaturas e motos também no local por volta de 6 horas da manhã. Na pista, e daqui a gente consegue avistar, né? São mulheres, tem crianças também, homens, que acabaram iniciando esse bloqueio sob cânticos indígenas, formavam cordões, alguns até com faixas, né, contra essa aprovação e projeto. De fato, uma reação a essa votação do projeto de lei do marco temporal, que teve urgência aprovada na última quarta-feira, dia 24, e que pode ser votada nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados. A gente segue aqui acompanhando os desdobrar dessa manifestação que começou hoje cedo, de terça-feira, e que está influenciando aí no trânsito dos motoristas.
motoristas. É com vocês aí no estúdio. É isso, Soraya Lawande está na rodovia dos Bandeirantes e, como ela falou, temos crianças, mulheres e famílias inteiras nesse protesto contra essa medida do marco temporal. A discussão acontece hoje na Câmara. O que precisa ser levado em consideração sobre o marco temporal, a divisão das terras indígenas, os próprios indígenas deveriam ser ouvidos? Olha, Adriana, se esse fosse um país sério, não teria nem discussão, porque o que nós temos de fazer é cumprir a Constituição, cumprir o que está na lei. Nós temos a Constituição de 88 definindo já o território dos indígenas, nós temos um Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional, considerado um dos melhores códigos florestais do mundo, também reconhecendo a questão, e nós estamos criando o caso em cima de uma coisa que é absolutamente técnica. A Constituição diz claramente, 1988 é o marco zero para definir o marco temporal. Não tem discussão. Essa turma, para variar, está querendo ver como é que dá para flexibilizar a lei, para rever um entendimento absolutamente cristalino do que está na Constituição. Ou o Brasil começa a respeitar a Constituição, ou cada vez que você tem uma questão constitucional, a gente vai começar a discutir se isso é verdade ou não. Bom, aí é o que eu digo, é uma avacalhação total do Estado de Direito no Brasil. Aí não existe lei. Aí existe só a vontade, o voluntarismo de juízes. E isso não é Estado de Direito, isso é Estado de barbárie. Então, nós temos de respeitar a Constituição, manter o que está na Constituição, que é o marco temporal, e essa turma precisa parar de fazer protesto. Aliás, a Constituição foi muito generosa com os indígenas. A gente está falando aqui, Adriana, que 1/3 do território brasileiro hoje é reserva indígena. Nós estamos falando... Sabe o que é equivalente a 1/3 para o nosso ouvinte da Jovem Pan entender, Adriana? É equivalente a 7 países europeus. É esse o tamanho do latifúndio indígena no Brasil. É inacreditável. Vamos respeitar a Constituição uma única vez, sem criar polêmica e discussão boba, tola, que foge do Estado de Direito? Bom, Beraldo, há um antagonismo entre o Supremo e o Congresso nesse caso também? Tiago, veja, as pessoas que estão ali interditando a rodovia dos Bandeirantes, que é essencial para o funcionamento da cidade de São Paulo, a mais importante do Brasil, é um grupo de pessoas com boné, com casaco comprado no shopping e que estão ali entoando cânticos indígenas para poder justificarem a sua manifestação. Mas essas técnicas que a gente está vendo de colocar fogo na rodovia, isso é coisa lá do MTST, o movimento do Boulos, que deve estar transferindo tecnologia para essa turma que diz defender o direito dos indígenas a ter ainda mais terras no Brasil. Mas aí você pergunta para essas pessoas, vocês têm um projeto para essas terras? O que vocês vão fazer com essas terras? De que forma vocês vão cuidar melhor das suas crianças? Vocês vão preservar a cultura indígena? Eles não têm nada. O que eles querem é mais terra para terem mais poder, e com mais poder eles negociam com garimpeiros, com invasores, com todo tipo de gente da criminalidade que paguem a eles um dinheiro para que eles tenham mais grana. É disso que se trata. E aí a gente vê o governo incentivando o MST a invadir propriedade privada, enquanto quer reservar para os indígenas uma parte imensa do território brasileiro. A Constituição de 88 já foi generosa com os povos indígenas. E mesmo assim não há projeto do que fazer com essas terras. Nós precisamos parar de nos enganarmos. Você olha para a solução dada pelo governo norte-americano, a população indígena, eles estão lá empreendendo, comprando marcas, investindo, realmente trazendo a população indígena para participarem do funcionamento da economia. Mas aqui não. Aqui se assume que a população indígena é pobre coitada, que não consegue se defender e fazer nada, e aí ficam esses militantes de esquerda usando esse tipo de bandeira para parecerem muito preocupados com os nossos povos originários. Ora, isso tudo é transformado numa grande bobagem. Não deveria, mas foi transformado numa grande bobagem com a politização desse tipo de bandeira.